Nós vamos trabalhar com o tema a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade. E vamos iniciar utilizando o Livro dos Espíritos, tanto na introdução, quanto nas questões que vão de 758 até 802, nós vamos então colher as informações que estão sendo trazidas agora. E aí Kardec diz para nós que as primeiras manifestações inteligentes vieram à tona com as mesas girantes. Nós nos recordamos, isso aconteceu em meados de 1850, já com a finalidade de comunicação com os espíritos, mas iniciou-se com as mesas girantes, onde fazia-se uma pergunta e o pezinho da mesa dava pancadas no chão. Uma pancadinha respondia sim, duas respondia não. Depois eles começaram a fazer perguntas mais complexas, com respostas também mais complexas, com o uso de um abecedário. E aí, neste momento, aquela comunicação inteligente afirmou-se tratar de um espírito, deu o seu nome e indicou um meio mais fácil para que a comunicação pudesse ocorrer. Seria, então, a utilização de um cestinho com um lápis que estava fixado. E desta maneira, as respostas surgiram com grandes textos, inclusive de várias páginas, abordando temas de filosofia, metafísica, moral e psicologia. Isso ocorreu nos Estados Unidos, na Europa e depois por todo o mundo. Então, assim, iniciou-se as primeiras manifestações inteligentes. E Kardec diz para nós que o Espiritismo um dia será uma crença comum. Realmente participará de uma nova era na história da humanidade. Mas afirma que o Espiritismo passaria por grandes lutas até que pudesse se tornar realmente uma crença comum diante dos homens. Isso porque, segundo ele, existiam, e nós sabemos que ainda existem pessoas interessadas em combatê-lo. Kardec afirma por amor próprio ou então por interesses puramente materiais. Erasmo ainda abre um parênteses e fala que nós conseguimos perceber bem isso quando estamos diante de irmãos de outras crenças. E quando eles perguntam para nós a nossa religião, dependendo com quem estamos conversando, nós podemos nos sentir até inseguros de revelar de fato qual é a nossa crença. Eu ouvi uma vez, numa palestra que eu estava dando, uma pessoa levantou a mão e falou assim: olha, eu cheguei a perder o emprego. Porque você também, irmã? Não? Chegou a perder o emprego porque trabalhava num núcleo onde todos eram evangélicos. E quando ela revelou que era espírita, então passados alguns dias deram um jeitinho e ela foi mandada embora. Nós percebemos que ainda nos dias de hoje as pessoas olham e se distanciam de nós quando nós afirmamos qual é a nossa crença. Não existe condições, segundo o mentor, desta crença se transformar numa crença comum se os espíritas não se revelarem. Porque nós precisamos levar a nossa bandeira da fé que nós seguimos. Se nós concordamos que é uma fé linda, que traz a paz, que traz a concórdia, que traz a solidariedade, a fraternidade, a caridade, nós precisamos dizer: eu sou espírita. Mas ainda é muito difícil sermos apontados por muitos irmãos que discordam do que nós fazemos aqui na casa e se sentem também constrangidos com o que nós acreditamos. E aí então nós continuamos, porque Kardec fala, é uma ideia que se transforma com o passar dos anos, com o passar do tempo. Ele nos faz lembrar do paganismo, que era uma religião dos politeístas, então aqueles que adoravam vários deuses. E Kardec já naquela época, ele afirma, hoje em dia não existem pessoas que se baseiam nesta crença. Mas, muitos séculos após o surgimento do cristianismo, ainda apareciam vestígios do paganismo. Então ele diz, o mesmo vai acontecer com o espiritismo. Ele vai crescer cada vez mais e ele até afirmou, olha, já tem crescido bastante, já progrediu muito. Inclusive vai crescer mais rápido do que o cristianismo. Mas que história é essa? Claro, ele fala porque é o próprio cristianismo
que dá base para o espiritismo, que abre os seus caminhos e que lhe serve de apoio. Então é isso que os nossos irmãos de outras crenças não sabem. Eles muitas vezes não têm ideia de que nós seguimos o Mestre Jesus, de que nós baseamos a nossa crença nos evangelhos. Então, justamente porque não tem conhecimento, é por falta de conhecimento realmente que existe toda esta repulsa da nossa crença. E é por isso que nós precisamos conversar, que nós precisamos falar. E aí, então, Kardec segue dizendo que o espiritismo ele pode contribuir para o progresso da humanidade, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Será que isso é fácil? Destruir o materialismo é fácil? Que negócio é esse? Eu vi minha irmã ali no banheiro, elogiei a blusa dela, achei maravilhosa. Então nós ainda estamos muito enraizados no materialismo. Mesmo nós que nos dizemos espiritualistas, ainda assim, nós estamos muito embasados no materialismo, então é difícil. Mas ele diz que um dia as pessoas terão certeza de quais são os seus verdadeiros interesses. E essas pessoas todas saberão que os seus verdadeiros interesses não estão relacionados com a materialidade, mas sim com a espiritualidade, com a sua vida em evolução, com o seu progresso. Terão a certeza de que estarão aqui encarnados para passar um período necessário ao seu aprimoramento, para se alicerçarem como pessoas realmente cada vez melhores e evoluírem, adquirindo virtudes, adquirindo sabedoria. Então, são estes os verdadeiros interesses. Kardec ainda afirma que quando nós não temos mais dúvidas sobre o futuro, nós conseguimos compreender melhor que é através do presente que nós estamos preparando o nosso futuro. A certeza absoluta disso é quando nós lembramos que todos os nossos atos trazem consequências. Então, no dia de hoje, eu planto para colher amanhã. Se eu faço bem para o meu semelhante no dia de hoje, de qualquer maneira, eu vou colher o bem no futuro. Então, desta maneira, sabendo da lei de ação e reação, eu tenho certeza que no dia de hoje eu estou preparando o meu futuro, tanto aqui enquanto encarnada, mas também no mundo espiritual. Kardec ainda diz que desta maneira o espiritismo consegue destruir os preconceitos de seitas, de castas, de cores. Ele ensina a grande solidariedade que faz unir todos como verdadeiros irmãos. E Kardec ainda diz: se a doutrina espírita conseguisse eliminar, conseguisse corrigir em um homem apenas um defeito, ele faria a esse homem dar um passo que representaria para ele um grande bem. E é com isso que nós trazemos a primeira reflexão. Nós estamos falando neste momento de reforma íntima, e nós falamos sempre da reforma íntima, não é? Que é o nosso objetivo enquanto seres encarnados. E aí o mentor questiona: no dia de hoje, levando em consideração os nossos relacionamentos, a convivência que nós temos com as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho, aqui no centro, qual é o meu maior defeito moral? Aquele que eu preciso me preocupar em extinguir nesta vida. Se eu conseguir eliminar só esse defeito nesta existência, eu falo: olha, eu já progredi muito. Será que a ambição, o egoísmo, a inveja, o orgulho, a luxúria, o que é que eu tenho que realmente me incomoda diante dos meus relacionamentos? Eu preciso saber. Porque nós temos, sim, vários defeitos, mas eu preciso pesar e decidir qual é este que está realmente me impedindo de prosseguir nesta vida e eliminar este vício moral. Aí nós vamos continuar utilizando o livro dos médiuns, no capítulo 31. E aí Kardec fala para nós que Deus envia os espíritos para que eles possam instruir os homens, para que eles possam esclarecer os homens sobre os seus deveres. E desta maneira, eles conseguem apressar o nosso adiantamento e abreviar também as nossas provas.
E ele diz: nós sempre temos um bom espírito ao nosso lado, que vai nos instruir, nos inspirar para o bem. Mas nós também temos um espírito imperfeito ao nosso lado, que quer nos inspirar para o mal. Então nós precisamos dedicar as nossas maiores atenções para distinguirmos quem são esses espíritos, ou seja, tudo vem através do pensamento, não é? Mas muitas vezes também vem através das sensações. Então os estudantes, os médiuns que estão iniciando o trabalho mediúnico, nós precisamos perceber o que nós estamos sentindo e o que nós estamos pensando, porque nem sempre isso nos pertence, pode ser deste bom ou deste espírito imperfeito. Vamos imaginar então que eu estou sentindo dores de cabeça, eu estou com tontura, eu estou com dor de estômago, eu estou irritadiça, eu estou com vontade de chorar. Quem está me inspirando? É um espírito bom ou um espírito imperfeito? Imperfeito. Imperfeito. Mas se eu estou sentindo paz, leveza, um certo contentamento e uma vontade de fazer o bem. Estou até lembrando de alguém aqui, fala assim, nossa, liga para aquela pessoa, vai fazer uma visita. Quem é que está me inspirando? Um bom espírito. Então, desta maneira, eu já vou conseguir identificar quem é o bom e quem é aquele que é o mal. Kardec fala, tudo o que vem de um bom espírito, nada pode nos prejudicar. Então, nada que venha de um bom espírito pode nos prejudicar. Nada. Nós podemos nos entregar às suas inspirações com confiança. Mas então nós precisamos identificar. Podemos utilizar essas sensações. Ou então, para aqueles que já perceberam melhor, através dos nossos pensamentos. Tudo que é de inclinação negativa, claro que não pode ser de um bom espírito. Em compensação, tudo que vem de mal só pode vir de um espírito imperfeito. E aí Kardec ainda diz para nós, olha, se os bons espíritos estão te aconselhando para o bem e você não quer ouvir, se eles estão ali te inspirando e você se recusa a realizar aquilo que está sendo proposto. Ele fala, é evidente que os maus espíritos passarão a te aconselhar. Isso também fica claro para nós, não é verdade? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Então, se eu estou aqui recebendo uma inspiração do mentor, Paula, vai trabalhar na casa hoje. Não, mas não é meu dia de trabalhar. Vai trabalhar na casa hoje, Paula. E aí eu simplesmente falo, não vou. Eu estou cansada, não é meu dia de trabalhar. Eu vou domingo. Eu não vou. Eu me recusei a dar ouvidos para o bom espírito. O que é que vai acontecer comigo? Eu estou repelindo a aproximação do bom espírito e automaticamente eu facilito, então, a aproximação deste espírito imperfeito. É desta forma que a gente pode conseguir entender este trecho, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31. E aí nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, porque Kardec traz para nós os bons espíritas. E ele diz, o espiritismo bem compreendido e bem sentido conduz ao verdadeiro espírita, assim como ao verdadeiro cristão, até porque ambos são a mesma coisa. Nós somos cristãos porque seguimos o Cristo. Nós somos espíritas porque nós seguimos a codificação espírita e acreditamos na comunicação com a espiritualidade. E aí ele diz, olha, o espiritismo, ele não criou nenhuma moral nova, ele simplesmente facilita aos homens a interpretação e a moral, a prática da moral do Cristo. Até porque ele explica aqui para nós, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que vacilam ou duvidam. Ele diz mais, muitos creem nas manifestações. São aqueles diversos frequentadores da casa, adeptos do espiritismo, que vêm atraídos pelas manifestações, pelas comunicações. Nós não temos aqui o trabalho de mesa? Muitos vêm exatamente porque querem
ver, querem ouvir, querem aqui participar deste trabalho. Muitos também vão para outras casas atrás da psicografia. Quantas pessoas não perderam um ente querido e têm uma vontade grandiosa de obter uma comunicação deste ente querido? Eu perdi minha mãezinha, seria tão bom receber uma carta, uma comunicação de minha mãe. Quantos e quantos não vão nas casas solicitar este tipo de trabalho? Mas só vão para isso. Então ele diz, muitos creem nas manifestações, mas não compreendem as suas consequências e nem tampouco seu alcance moral. E ele continua, se compreendem, não aplicam a si mesmos. Então, o intuito é realmente a transformação moral de cada um. É por isso que muitas vezes as pessoas adentram a casa, até com problemas de obsessão, vêm buscar o tratamento. E aí informam aqui na casa, olha, você deve participar ali ouvindo a palestra, porque de alguma forma vem um ensinamento edificante, existe um aprendizado. Você deve levar a água fluidificada, porque faz parte do seu tratamento. Você deve fazer o evangelho no lar, porque é mais uma forma de estudar o evangelho e de abrir as portas da casa para os espíritos elevados, para Jesus iluminar o seu ambiente doméstico. Então, eles falam, olha, você também pode fazer o curso, porque é mais uma forma de se esclarecer, de se edificar. E com tudo isso, nós vamos trabalhando a nossa reforma íntima. Nós vamos trabalhando este desenvolvimento moral que é tão necessário para nós estarmos ligados com os bons espíritos e repelirmos os espíritos imperfeitos. E aí Kardec ainda coloca, a parte material da ciência requer olhos para observação. Mas a parte essencial exige uma sensibilidade que nós podemos chamar de maturidade do senso moral. Isso é independente de idade e de grau de instrução. Então, de repente, as nossas crianças até podem ter isso muito mais evidente do que nós. Isso daí está ligado ao desenvolvimento do espírito. E Kardec diz, em algumas pessoas, por que eles não estão percebendo e não conseguem ter este alcance moral? Porque em alguns, os laços da matéria são tão resistentes que eles não conseguem se libertar das coisas da terra. Eles não rompem facilmente com os gestos, com os hábitos, com os costumes que eles têm. É aquela pessoa que, de repente, tem um defeito material. Um vício material do cigarro. Ele já foi esclarecido que se ele fuma, ele atrai para junto de si quem? Os espíritos que também gostam do cigarro. Mas ele não consegue se libertar. Ele se esforça, mas ele não consegue se libertar. Então, é disso que Kardec está falando. E ele está falando, inclusive, de nós espíritas que estamos frequentando a casa há muito tempo, que já nós somos adeptos, nós somos espíritas. E ele fala, para estes a crença nos espíritos é simples fato. Não modificam as suas tendências instintivas. Se apegam mais aos fenômenos do que à moral. Estes são os espíritas imperfeitos. Continua dizendo, alguns permanecem no caminho ou se distanciam dos irmãos em crença, recuam diante da obrigação de se reformarem ou reservam simpatias apenas para aqueles que partilham as suas fraquezas. Mas a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que já foi dado. O segundo passo possivelmente virá nas existências futuras. Agora ele fala, o verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. Os princípios da doutrina para estes fazem vibrar suas fibras mais íntimas. Ele é tocado no coração. Sua fé é inabalável. E Kardec fecha dizendo, nós reconhecemos o verdadeiro e sincero espírita por seu esforço para domar as suas más inclinações e também por sua transformação moral. E assim nós trazemos a reflexão final. Será que eu posso ser considerada uma verdadeira espírita?
verdadeira e sincera espírita? Vamos lembrar, nós espíritas, que já temos alguns anos de espiritismo, então vamos dizer que eu tenho 20 anos de espiritismo. Como eu era, só vou falar 5 anos, pode ser assim? Como eu era há 5 anos. Porque a reforma íntima a gente faz sempre, né? Se eu conseguir me libertar de um defeito moral, eu já vou pensar em outro, vou eliminar outro. Vou me esforçar para eliminá-lo. Então, como eu estava há 5 anos, será que dá para a gente lembrar disso? Em 2020, como é que eu estava? Será que eu já consegui avançar um pouquinho de 5 anos para cá? Será que eu já melhorei? Será que eu já estou estudando? Ou será que eu já estou trabalhando na casa? Ou se eu não estou trabalhando na casa, o que eu tenho feito por aí? Dentro da sociedade, na vizinhança, o meu papel dentro da família, será que modificou? Eu estou trazendo as minhas crianças na evangelização. O que eu tenho feito para despertar a espiritualidade nas outras pessoas? Se este despertar eu já tive, porque como verdadeira espírita, isso já tocou dentro do meu coração, já vibrou nas minhas fibras mais íntimas. Então, como é que eu estou despertando isso nas outras pessoas? Se eu realmente progredi, se eu realmente me transformei a partir deste contato com a espiritualidade, a partir de tudo que eu estou absorvendo aqui, porque não basta só visualizar as comunicações, ter acesso a elas. Eu sinto a presença dos bons espíritos, eu recebo as comunicações e isso tem que me preencher com o Evangelho de Jesus, tem que trazer para mim uma modificação sincera no trabalho com o perdão, no desenvolvimento íntimo e na propagação de todo o amor que eu trago dentro de mim. Se eu estou conseguindo levar a paz e a esperança para as outras pessoas, então sim, eu vou afirmar que eu já me transformei, eu já posso me considerar uma verdadeira espírita e daqui para frente existem novos caminhos de transformação e de elevação. Eu espero que todos estejam nesse caminho. Tenho certeza que sim, porque estão aqui hoje, casa cheia, graças a Deus. Para que possamos finalizar a palestra, por favor, façamos uma prece. E hoje nós pedimos por nós, meu Pai, que possamos ter discernimento, possamos assimilar as palavras de Jesus, realizando esta transformação íntima, benfazeja, que nos coloca no caminho de segui-lo para alcançar a tua luz. Nós solicitamos a presença destes nossos mentores espirituais, os bons espíritos que nos esclarecem, nos iluminam e nos trazem a paz de Jesus, para que possamos encontrar os caminhos dos deveres e da realização das metas importantes nesta jornada. Eu agradeço ao mentor por mais este trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita. Agradeço a todos os meus irmãos e desejo a eles muita paz e bênçãos. Graças a Deus e a Jesus. Gratidão por este momento.